dia. Estamos dando início a mais uma aula, onde teremos aqui a explicação de distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling, tá? Então, aqui nós temos o diagrama e aqui a camada eletrônica, conforme nós tivemos a aula passada. Nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q, a quantidade de elétrons, limite por cada camada, tá? Isso aqui foi a situação do exemplo de aula passada. Já para hoje a gente vai fazer a distribuição pelo diagrama de Linus Pauling, onde nesse diagrama nós temos aqui as 7 camadas, de 1 a 7, os subníveis S, P, D e F. Cada um desses subníveis tem um limite de elétrons, assim como cada camada também tem um limite de elétrons que varia de 2, 8, 18, 32, 32, 18, como a gente viu em aula passada. O diagrama, os subníveis também tem um limite de comportar elétrons. O S é 2, P6, D10 e o F14. Eu tenho que fazer a distribuição seguindo a linha na diagonal aqui. Sempre assim na diagonal, na linha vermelha aqui, ó, certo? Eu tenho como exemplo o elemento cloro, número atômico 17. Veja comigo aqui, ó, vou contar a distribuição até chegar no número 17. Aí eu vou lá, ó. 1, S2, 2, S2, 3, começa sempre de lá para cá, ó, nesse sentido, ó, 3, né, aqui, ó, certo? Aí aqui eu venho 1S2, 2S2, aí 2, ó, o 2P6, 3S2, terminou aqui, eu vou para 3P6, 4S2, e a gente vai sempre assim nesse sentido, ó, terminou aqui, segue para outra linha lá, ó. 3D10, 4P6, 5S2. Aí 4, ó, 4D10, 5P6, 6S2. O F tá lá na linha 4, ó. 4F14, o D 5D10, 6P6, 7S2. Aí finalizo. O último F aqui, ó, tá na linha 5. 5F14, 6D10 e 7P6. Aqui eu fiz o exemplo, ó, seguindo todo o diagrama da primeira camada até a última camada. Sempre na linha diagonal. Tá bom? Então, veja só, eu vou pegar agora o exemplo do cloro, que eu havia dito que ia fazer, mas eu resolvi fazer toda a distribuição do diagrama. Vamos lá para o cloro, que é 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Até o 3S2 dá o quê? 12 elétrons. Soma, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Depois do 3S2, vem a ser 3P6. Só que eu não vou colocar 3P6. Se eu colocar o 3P6, vai ficar 18. E o número que eu quero aqui é apenas 17. Então, eu deixo lá 3P6. P5, desculpa, 3P5. Então, fica 17. Meninos, esse número 2, 6, 10 e 14 é o limite. O 2 pode ter 1 a 2. O P pode ter de 1 a 6. Não pode ter 7. O D de 1 a 10. Não pode ter 11, 12. E o F de 1 a 14. Tá certo? Se você acompanha comigo agora no mesmo exemplo do cloro, que a gente fez a distribuição lá no diagrama, a gente comparando com a distribuição anterior, vou separando, ó, primeira camada, ó, 2 elétrons, que é a camada K. Na segunda camada, ó, 8, ó, segunda camada 8, e na terceira camada vamos ter 7, de modo que aqui a gente vai ter 2, 8 e 7, aqui, ó, conforme a gente tinha na antiga distribuição. Para o F,
Fe, que é o ferro, 26, o número atômico. Eu vou lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3p6, 4s2. Até o 4s2 dá 20. Se você soma 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 8, mais 6, 18, mais 2, 20. 4s2. Depois de 4s2 é o 3D, ó. Terminou aqui, vai para a próxima linha, 3D. Como é 26, eu já tenho 20, então falta apenas 6. Então eu vou deixar lá, ó, 3d6. 3d6. Então a distribuição para o ferro termina 4s2, 3d6. Eu estou dizendo que o 4s é a minha camada de valência, é a camada maior. Quem é a camada maior aqui, ó? 1, 2, 3 ou 4? 4. Então, 4s2 é minha camada de valência, por ser a camada maior. E 3d6, que é onde parou, é minha camada energética. Professora, e lá no Cl parou em 3p5. Então, 3p5 tanto é a de valência como é a camada energética, porque coincide, certo? Tanto é a maior como também é a mais energética, certo? Então, dentro de uma distribuição pelo diagrama de Linus-Pauling, o que é importante é o nível de energia e não a sequência das camadas. Você veja que aqui, ó, a camada 1, camada 2, camada 3, né? E a camada 4, ó, ficou aqui no meio, porque a camada 4 é a camada de maior valência. Ela nem foi a última, ela está entre a camada 3. Eu estou dizendo que nessa camada de valência eu tenho 2 elétrons. Porém, os elétrons mais energéticos estão no 3d6. Então, meninos, era isso pela nossa explicação através do diagrama de Linus-Pauling. A gente espera que na próxima semana a gente possa ter uma explicação melhor e participação de vocês. Então, eu espero que vocês acompanhem a agenda, a atividade. É para você fazer alguma distribuição ainda nas camadas, tá? E em seguida, copiar o diagrama e exercitar um pouco dessa distribuição pelo diagrama. E não tem erro, é fazer como eu estou explicando, sempre na linha diagonal, sempre nesse sentido. Terminou aqui, volta para outra extremidade. Terminou aqui, volta para... Por exemplo, eu estou lá no 4D10, ó, 4D, eu estou no 4D10. Terminou o 4D10, para onde eu venho, ó, 5P6, sempre nesse sentido. Então, beijos a todos, bons estudos e acompanhem a atividade que vai na agenda.